Olá, bem-vindos ao canal Aroma Espiritual. Nesse vídeo, vamos fazer uma comparação simbólica entre as características arquetípicas da água viva e a assinatura, o simbolismo e as propriedades físicas e aromáticas do óleo essencial de agarwood, também chamado de wood. Esse óleo é um óleo raro, mas é um óleo muito apreciado na perfumaria mundial. Ele está presente em diversos perfumes famosos. O odor é maravilhoso, é inebriante e é muito profundo. Para quem não acompanha o canal, eu já deixei o vídeo sobre a água viva aqui na quarta-feira, falando tudo sobre esse animal. Nesse vídeo eu falo só sobre alguns pontos. E faço essa comparação para que a gente entenda como utilizar os óleos essenciais também sob essa perspectiva dos animais de poder, das forças que existem na natureza, né? Entender o que é essa assinatura e como essa assinatura está nas plantas, está nos animais e no nosso inconsciente coletivo também. Bem, as águas vivas, como eu explico lá no outro vídeo, são animais incríveis, são animais que estão muito ligados às emoções, porque, claro, eles habitam os oceanos, a sua vida toda, e os oceanos, as águas, são símbolos das nossas emoções. E elas habitam tanto águas clarinhas, águas calmas, porque elas estão no planeta inteiro, como também águas muito escuras. Principalmente as zonas abissais. Esses animais, eles habitam as zonas mais profundas que a gente conhece do nosso planeta Terra, que a gente pode medir, que são as zonas abissais. Ou seja, são os abismos dos oceanos, locais aonde a luz solar não chega. Então, são animais que vão falar muito sobre o nosso inconsciente. Como navegar no nosso inconsciente, como navegar nas nossas emoções. São animais que vão falar sobre racionalidade, não são animais que vão falar sobre inteligência racional, sobre raciocínio, não. São animais que vão falar sobre inteligência emocional, sobre como fluir nas águas das nossas emoções e sobre como as nossas emoções descontroladas podem ser tão perigosas quanto uma água viva, que pode não ter nenhum veneno, pode não ter não causar nenhum mal para um homem, mas que podem ser tão potencialmente venenosas, que podem ter a capacidade de levar a óbito 60 adultos de uma vez só, como, por exemplo, a vespa do mar. Então, as nossas emoções, elas podem nos levar a fazer coisas muito complicadas, às vezes, né? E falando sobre a água viva no outro vídeo, eu comentei o como é difícil para nós, porque nós não somos educados a ter inteligência emocional. Toda a nossa sociedade é voltada para a inteligência racional, as escolas, o trabalho. Ninguém no trabalho valoriza, por exemplo, uma pessoa que num momento de comoção sabe unir os outros, sabe ouvir os outros, deixa com que os outros chorem se precisar chorar para depois voltar e tá mais calmo, faz com que as pessoas tenham empatia umas com as outras e que saibam lidar com situações difíceis. Não, no trabalho de modo geral a gente vê uma coisa bem patriarcal, bem masculinizada, né? O masculino é muito ligado ao racional e bem uma balança que não está nem um pouco equilibrada, né? Entre o racional e o emocional, entre o yin e o yang. Uma balança totalmente yang, totalmente ação, totalmente racionalidade, totalmente claridade. Ninguém é assim. Nem a água viva é assim. Nem a água viva que a gente vai olhar e que é formada... Seu corpo é formado por 99% de água, de 99% a 95% de água. Então, quer dizer, se a gente fosse ver do ponto de vista simbólico, é um animal que seria pura emoção. Mas mesmo esse animal, ele tem bioluminescência, ou seja, ele tem um fogo interno, ou seja, ele é capaz de brilhar, ele produz luz em seu corpo. Tanto porque ele produz luz mesmo por reações químicas, como porque algumas espécies também possuem proteínas ali que são fluorescentes, então que captam energia e assim são capazes de projetar essa luminosidade em locais
tão escuros e tão difíceis como os abismos dos nossos oceanos. Os abismos dos nossos oceanos, eles podem representar os nossos próprios abismos inconscientes, ou seja, o que a gente tem de mais difícil para lidar. Esse animal ele vai muito profundo nesses abismos. E para tratar de coisas que são extremamente difíceis, né? Porque quando a gente está fazendo um tratamento, alguma coisa, uma terapia psicológica, a gente vai por partes, geralmente, né? A gente vai descendo nesse inconsciente, conhecendo os nossos traumas, conhecendo as nossas emoções, sabendo, levando luz aos pouquinhos, né? Para esses lugares, levando a nossa lucidez aos pouquinhos. E esse animal, ele vai representar, então, essa capacidade de levar a luz própria a esses abismos que temos dentro de nós. Ele também é um animal absolutamente incrível, porque ele é o único animal, ou um dos únicos, pelo menos, pouquíssimos que se conhece na biologia, que é chamado de quase imortal. Se fala em imortalidade biológica, porque existe uma medusa, né, uma água-viva, que se chama medusa imortal, que literalmente tem a capacidade de, se ela está em um ambiente que está causando mal para ela de alguma forma, de voltar a seu estágio pólipo, que é o seu primeiro estágio de desenvolvimento, e começar a sua vida tudo de novo. Sim. Então, dá uma olhadinha no outro vídeo que eu explico bem, mas é como se uma galinha dissesse, não, perdi aqui uma asa, não vou viver mais assim. Vou voltar, vou começar tudo de novo. É literalmente isso que ela faz, tá? Então, se diz que ela é imortal. Se diz não, ela meio que é mesmo. É uma coisa muito louca. Então, ela vai... no outro vídeo eu explico melhor, né? Mas ela vai falar muito sobre a imortalidade, sobre coisas impossíveis, sobre coisas que são segredos que a gente ainda não entende da natureza. Segredos que estão nesse inconsciente, nesse abismo. E vão ser também muito ligadas nas mitologias à morte, ao perigo da morte, porque elas têm essa coisa desse poder, né, das emoções, que é tão forte que pode queimar alguém, levar alguém a óbito em algumas espécies. E são muito ligados também a formas espectrais, a seres que já se foram. Então, nada racional, né? Nada fácil de entender. E tudo que está aqui dentro da gente, né? Tudo que a gente, por tanto tempo nessa sociedade patriarcal e bem yang, a gente quis fingir que não existe. A gente quis diminuir, a gente quis dizer que tudo que é ligado ao feminino, às emoções, ao que a gente não consegue expressar com palavras, não existe, ou é menor, ou é um exagero, ou é uma louca que está se descontrolando. Claro que as pessoas estão se descontrolando, ninguém está ensinando para elas como lidar com as emoções, as pessoas são tratadas como se elas fossem robozinhos racionais. Ninguém é um robozinho racional, a gente é metade de uma coisa, metade de outra, é yin e yang. Então, por que eu escolhi o Oud? Bem, primeiro eu escolhi o Oud porque ele é um óleo que ele é utilizado ancestralmente, já há milhares de anos, por sociedades da Ásia e do Oriente Médio. Ele aparece em vários livros sagrados dessas sociedades. Ele é uma resina de uma árvore. Em português é chamada pau de águila. E como é que funciona a extração dessa resina? Essa árvore, ela sofre um ataque de um fungo e a resina que ela faz para se proteger desse fungo é a resina que vai dar origem ao Oud. Então, pensa bem, né? Quando a gente fala de um ser que tem entre suas espécies uma água-viva imortal, que usa uma lesão que ela recebeu para retornar a um estágio inicial e começar tudo de novo e criar uma vida nova. Criar uma vida nova não, né? Ela está simplesmente se regenerando totalmente. Isso tem muito a ver com essa árvore, que está criando uma coisa incrível, maravilhosa, um odor sensacional, que é disputado à tapa hoje em dia pelas pessoas do mundo, tanto que essas árvores elas estão em extinção. Então, ou seja, é uma matéria-prima muito rara, muito valorizada. O que é mais valorizado que gerar a vida novamente, né?
e que está sendo gerada de uma dor que ela sentiu, um problema que ela teve. Ela se refez desse problema que ela teve, dessa invasão externa que ela teve, ela criou uma coisa sensacional, essa árvore, que é o oud. Eu tenho aqui um perfuminho árabe feito de oud. Ele tem um aroma assim inebriante, muito profundo. Se você tiver a oportunidade de sentir, muitos perfumes árabes usam oud, ele é uma marca de perfumes árabes. E ele é muito profundo, não dá para explicar. Você sente ele, você sente um peso quando você sente ele. Como se ele fosse lá no fundo do seu ser mesmo. Então ele tem essa marca de lidar com o inconsciente que é quase óbvia, assim, sabe? Ele não é levinho, ele não é facinho, ele não é uma bergamota. Ele é um perfume das profundezas. Ele é um perfume do que está lá dentro do nosso inconsciente, do que está naquele nigredo ali, do que está naquela coisa. Nigredo é um termo na alquimia, né? Do que a gente não conhece, daquele caos ali que está aqui dentro, que a gente vai transformar em algo depois que a gente possa compreender ou lidar. Ele é utilizado por muitas dessas culturas ancestrais justamente para lidar com estes problemas emocionais. É dito em várias partes da China e do Japão, por várias culturas diferentes, que esse óleo ele equilibra o yin e o yang. Ou seja, ele vai equilibrar o nosso racional e o nosso emocional. Ele vai descer até lá nessas profundezas, vai trazer o que precisa ser tratado e vai causar um equilíbrio na gente. É dito também que ele é tão poderoso, no Feng Shui, por exemplo, que ele é tão poderoso que ele é um óleo para fazer exorcismos em locais. Porque ele manda tudo que está lá nas profundezas para fora, para a luz e ajuda a gente a lidar com isso. Então, é um óleo das profundezas, assim como as águas vivas abissais são das profundezas. E nada parece com ele. Não posso dizer para vocês, aparece com alguma coisa. Não, ele é tão profundo, ele é tão pesado e, ao mesmo tempo, ele é tão água. Vale a pena sentir, né, se vocês tiverem oportunidade, essa resina. Infelizmente, ela é cara, né? Ela é muito cara, ela vale mais que ouro hoje em dia, porque ela é muito procurada, porque ela fica incrível nos perfumes. Isso aqui é incrível, dá uma profundidade. A pessoa que está usando isso aqui, ela entra no ambiente, você já sente aquela pessoa misteriosa, que entrou aquela pessoa, sabe, aquela pessoa profunda, entrou aquela pessoa que tem segredos. Ele dá um poder mesmo, eu acredito nisso, porque eu me sinto assim quando eu inalo esse óleo essencial, né? Então, trouxe esse óleo para vocês conhecerem. Caso vocês tenham oportunidade de adquirir ou de sentir, eu recomendo que vocês sintam para ter essa experiência dessa árvore que é tão incrível. Esqueci de dizer uma coisa muito interessante. Hong Kong, cidade de Hong Kong, ela é conhecida por ser o porto da onde saía a maior parte dessas madeiras. Essas madeiras eram exportadas para o mundo, né? E o nome Hong Kong significa o nome dessa madeira, né? Dessa resina agar-wood. Vocês vão encontrar mais como agar-wood. A Laszlo tem, às vezes esgota, né? Mas talvez vocês possam encontrar para experimentar. E recomendo que utilizem, se forem utilizar como aromaterapia, psicoaroma, em situações em que realmente mergulhos profundos sejam necessários. E que se for usar em algum perfume, para confeccionar algum perfume, saiba que ele vai te dar esse ar de profundidade, de mistério, de magia, de antiguidade, eu diria. É muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Não sei se vocês estão ouvindo minha cachorra latir agora bem no fim do vídeo. Mas enfim. Até semana que vem com um novo animal e um novo óleo essencial. E antes de terminar, vou deixar aqui os meus cursos. Eu tenho uma página com cursos, tá? Cursos de enfleiragem, onde vocês aprendem a retirar o odor das flores, guardar esse odor das flores para fazer perfumes e sprays com esse odor das flores que estão no seu jardim. E também o meu novo e-book sobre óleos vegetais.
para tratar a nossa pele de uma forma natural, tranquila, sem usar derivados de petróleo e outras coisas que, além de tudo, são antiecológicas. Mais novidades estão vindo por aí, vou lançar vários cursos, vou deixar aqui nessa plataforma que vai ficar aqui embaixo, então deem uma olhadinha por lá. Até mais!